Atos 17, do 10 ao 32, diz assim: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinais? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Nós estamos com uma grande expectativa de que o Senhor vá nos falar mais uma vez. E nós reconhecemos, Pai, que não temos condição de ouvir a Tua voz, de entender a Tua vontade, se o Teu Espírito mesmo não nos revelar. Nós não somos dignos de ouvir a Tua voz. A Tua presença aqui já é a maior prova de que o Senhor nos ama e de que nos trata com graça e misericórdia. Então não queremos desperdiçar essa oportunidade. Queremos ser uma boa terra para que essa semente caia, brote e frutifique, Deus, para a glória do Teu nome. Não permita que nada e ninguém venha nos atrapalhar nesse momento. Meu Deus, fala conosco,
em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Qual Deus nós temos adorado? Esse é o tema que eu quero compartilhar com meus amados nessa noite. O livro de Atos foi escrito pelo Dr. Lucas, que também escreveu o terceiro evangelho. Se você ler o capítulo 1, versículo 3 de Lucas e o capítulo 1, versículo 1 de Atos, você vai perceber que o autor dos dois livros foi a mesma pessoa. O destinatário desses dois livros é Teófilo. Teófilo é a junção de duas palavras gregas. Theos, que é Deus, e Filos, que é amigo. Então Teófilo seria amigo de Deus. Provavelmente Teófilo diz respeito à totalidade da igreja na face da terra, aos amigos de Deus que havia naquele tempo. O objetivo do livro é mostrar a ação do Espírito Santo na primeira comunidade cristã. E por meio dessa comunidade, a todo mundo ao seu redor. E no capítulo 17, traz para nós a experiência de Paulo na cidade de Atenas. Paulo ele chega a Tessalônica, depois ele vai a Bereia. Quando ele chega em Bereia, o trabalho frutifica e as pessoas começam a criar problema. Então os irmãos o aconselham a ir para Atenas, que era uma cidade próxima do mar. E quando ele chega em Atenas, ele começa a pregar a palavra. E essa pregação também incomoda os estudiosos da época. E Paulo foi levado ao Areópago para explicar que nova doutrina era essa. Porque Paulo começou a pregar uma mensagem diferente de tudo que eles conheciam. Os estoicos, os epicureus e os outros segmentos que haviam na época não estavam entendendo. Chegaram a chamar Paulo de tagarela. É um passarinho que tinha perto de ficar comendo de cano aqui e ali, né? Então eles chamam Paulo ao Areópago, que era um lugar também conhecida como Colina de Marte, onde os juízes se reuniam para julgar ofensas capitais. Sequestro, assassinato, adultério e também a quebra de costumes religiosos. Então, nesse momento, Paulo não só está tendo a oportunidade de pregar o Evangelho, como ele também está defendendo a sua própria vida. Então, esse é o pano de fundo desse texto que nós lemos aqui. E a gente percebe que, apesar do seu espírito estar revoltado por conta da idolatria que ele acha naquele lugar, conforme nós lemos aí no capítulo 17, versículo 16, ele traz uma mensagem serena, sóbria, clara e direta. E esse texto aqui, ele traz para nós os três tipos de deuses que nós podemos escolher para adorar. O ser humano, ele nasce com um DNA de adoração. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que Deus plantou no coração do homem as tábuas da lei. Independente do povo ter Bíblia, do povo ser evangelizado, do povo ser civilizado, eles têm uma noção do ser superior. Tanto que quando se chega nesses locais longínquos, você encontra o camarada diante do sol, diante do mar, diante da pedra, diante das bananeiras. Ah, o que você está fazendo? Estou adorando um Deus. Isso é uma constatação. Todo homem é um adorador. E ele vai viver em busca de um objeto de adoração. Se ele não encontrar um verdadeiro objeto de adoração, ele vai adorar o errado mesmo. Aí tem pessoas que não conheceram a Deus ainda, adoram a si próprios, são narcisistas, adoram outras pessoas, são apaixonados, ciumentos, adoram dinheiro. Aqui Paulo vai dizer que esse homem, essa humanidade, ela vai procurar alguém para adorar. Nesse exato momento, todos nós estamos adorando alguma coisa. Então a pergunta a ser respondida nessa noite: qual Deus nós temos adorado? A primeira coisa que eu quero refletir com vocês é que não devemos adorar um Deus desconhecido. Olha o que é que diz aqui no verso 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aqueles gregos tinham um altar ali naquela colina que estava escrito ao Deus desconhecido. Como é que a gente imagina alguém adorar um Deus desconhecido? Mas eu digo para vocês, há pessoas sentadas nos bancos das igrejas adorando um Deus desconhecido. Paulo diz: vocês adoram o que não
Conhece. Jesus vai dizer isso para os samaritanos, lá em João capítulo 4. Vós adorais o que não conheceis. Mas vem a hora, e já chegou, em que o Pai procurará adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. O Deus desconhecido aí no grego é Theos agnostos. Essa palavra também nos é familiar, porque há um tipo de ateu que se diz agnóstico. A gente brinca que o agnóstico é o ateu medroso. Então o agnóstico diz assim, não é que eu não acredito em Deus, é que ninguém me provou ainda. Só que é o seguinte, se alguém provar a existência de Deus, irmão, nós somos tudo fritos. Porque a gente não pode ter fé mais para ser salvo. A salvação é pela fé, mas se alguém provar, como é que a gente vai ter fé? Então ninguém vai provar a existência de Deus para nós. A Bíblia diz que nós não podemos entender Deus, nem definir Deus, porque Ele é infinito. Mas nós podemos conhecer Deus, porque a Bíblia o tempo todo nos chama a conhecer Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muitos hoje adoram um Deus desconhecido. Pessoas que andam pelos corredores do palácio, mas nunca viram a face do rei. Só que adorar um Deus desconhecido não basta. Nós precisamos conhecer a Deus de forma pessoal. Nós não podemos servir um Deus que os outros nos contaram. Nós não podemos servir a um Deus que trabalha na vida do nosso irmão. Nós temos que servir ao nosso Deus. No Antigo Testamento, várias vezes as pessoas diziam, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E estava bom. Mas hoje nós não podemos mais falar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Jesus nos ensinou o Pai Nosso. E pelo Espírito de Deus nós clamamos Abba, Pai. Que significa Pai, Paizinho. Então hoje nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus. Nós temos que conhecê-lo. Porque se nós não conhecermos a Deus, nós não podemos ser salvos. Olha o que está escrito em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ora, a vida eterna é conhecer Deus. Então, o Deus desconhecido não pode nos dar a vida eterna. O Deus que eu ouvi falar, o Deus que a minha mãe serve, o Deus dos meus antepassados, não pode me salvar. Porque a salvação está nisso, em conhecermos a Deus. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, está escrito algo bem pertinente a isso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas eu fiz tanta coisa para Deus, e coisas importantes, coisas aqui que às vezes nem faz. E vão chegar diante de Jesus e ele vai dizer assim, mas eu não conheço vocês. E se eu não conheço vocês, a solução é vocês se apartarem. Não basta fazer coisas para Deus, tem que conhecer Deus. Não podemos fazer coisas para um Deus desconhecido. Isso não nos aproveitará. Também em Mateus capítulo 25, do 11 ao 13, diz assim, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Aqui o texto diz que todas dormiram, as prudentes e as nécias. Só que as prudentes tinham óleo em suas botijas, e o óleo na Bíblia nós sabemos que é o Espírito Santo. Então quando o noivo apareceu, elas puderam entrar para as bodas. Como é que nós temos azeite? Como é que nós temos a unção de Deus na nossa vida? Como é que nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida? É quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Então Deus quer se fazer conhecido de cada um de nós. E mais do que Ele fez, impossível.
O Verbo virou gente e habitou entre nós, andou nessa terra, abraçou pecadores, morreu numa cruz, estendeu a mão para cada um de nós, quando nós éramos ainda pecadores. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Irmãos, nós não podemos adorar o que nós não conhecemos. Conheça a Deus. E tudo que Deus tem para revelar para nós está aqui na sua palavra. Se você ler a Bíblia, você vai conhecer Deus. Se você orar, você vai conhecer Deus. Se você congregar numa igreja, você vai conhecer Deus. Deus se revela por meio de tudo que Ele puder. Não devemos adorar um Deus desconhecido. Em segundo lugar, nós não podemos adorar um Deus falso. Porque além do Deus desconhecido, havia ali também deuses falsos. Atos 17, 29 diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deuses falsos são aqueles deuses criados pelas mãos da criatura. Paulo diz que ninguém deve pensar que um Deus verdadeiro possa ser trabalhado em ouro, em prata ou em pedra, pela arte e imaginação de um homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí veio o homem depois e quer criar um Deus à sua imagem e semelhança. Aí é uma inversão completa de valores. Como é que um homem vai criar um Deus? O Deus verdadeiro não pode ser criado por mãos humanas. Isaías 44, de 8 a 21, diz assim: não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus, ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem. Alisa com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro, a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira, se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se, também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabe, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: poxa, metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel,
porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu povo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Aqui ele fala, o ferreiro é um mortal. É um pobre pecador, como todos nós. Como é que ele vai trabalhar no fogo uma imagem e depois fazer uma oração àquela imagem? O carpinteiro é um homem como nós, pecador. Como ele vai rascunhar no lápis, desenhar no compasso, no esquadro e depois criar uma imagem, se ajoelhar diante dela e fazer uma oração da imagem? Se foi ele mesmo que criou. Deuses falsos. Isaías está dizendo que é tolice uma pessoa construir um Deus com as próprias mãos. Porque se ele está construindo um Deus com as próprias mãos, ele é mais forte que esse Deus. Então esse Deus não pode ajudá-lo. A Bíblia diz, irmãos, que o ídolo por si só nada é. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, do verso 3 ao 6, olha o que está escrito. Se alguém ama a Deus e esse é conhecido por ele, então já não podemos mais falar de um Deus desconhecido. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Um ser inanimado não se mexe. O Salmo 115 vai dizer, tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala, tem mão e não apalpa, é um ser inanimado. Ele só vai sair daqui para cá se você, criatura, pegar o seu Deus e trouxer para cá. Esse Deus seu nunca vai poder te pegar e trazer para cá. Ele vai depender de você para tudo. Mas você não pode depender dele para nada, porque ele é inanimado. O ídolo em si nada é no mundo. Só que tem um problema. E esse problema está em 1 Coríntios 10, de 19 a 22. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Quando eu elejo qualquer outro objeto para ser o meu Deus, ao invés de ser o Deus vivo e verdadeiro, isso não é de Deus. Porque a nossa Bíblia diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Deus não reparte a sua glória. Então, todo sacrifício que se faz a um objeto de culto não é um sacrifício a Deus. E a nossa Bíblia vai dizer, é um sacrifício a demônios. E os demônios podem se esconder por trás de falsos deuses para escravizar a pessoa na feitiçaria, na idolatria, qualquer outra crença que não seja o Deus vivo verdadeiro. Porque, irmãos, nós vivemos num país onde todas as pessoas podem professar qualquer fé e ter qualquer culto. Agora, por que as pessoas se dispõem a adorar deuses falsos? É a troco de nada? Nós estamos aqui porque nós acreditamos na Bíblia. E a Bíblia diz que não é só o poder de Deus que opera no universo. Tem pelo menos 3 poderes que operam no universo. É o poder de Deus, o poder do diabo e o poder do homem. Que a mente faz muita coisa também. Então, as pessoas que adoram deuses falsos, elas também experimentam manifestações, curas, milagres, sinais. Quem é que está por trás disso? Se a Bíblia é verdadeira, não pode ser Deus. Se eu faço uma oferenda a uma entidade e sou atendido, a Bíblia diz não pode ser Deus. Se eu faço uma oração a um objeto de culto que não seja o Deus verdadeiro e sou atendido, não pode ser Deus. Então, muitas vezes o inimigo vai tentar te deixar longe de Deus, satisfazendo seus anseios materiais por outras vias. Nós precisamos conhecer o Deus vivo e verdadeiro, porque senão nós corremos um sério risco de ficar preso a deuses falsos.
que querem atender nossos pedidos efêmeros. E a Bíblia diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tudo que os deuses falsos querem é nos distrair atendendo nossos pedidos efêmeros, nossos pedidos de coisas que vão ficar por aqui, para que a gente não conheça o Deus vivo e verdadeiro e com isso tenhamos a vida eterna. Devemos adorar o Deus vivo e verdadeiro. No final do versículo 23, Paulo disse assim, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. A religião trouxe os atenienses até aqui. A religião, ela pode nos levar ao Deus desconhecido e aos deuses falsos. Mas a religião não pode nos levar ao Deus verdadeiro. Vocês se lembram que Paulo começou o seu discurso no verso 22, dizendo, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Os atenienses não eram só religiosos, eles eram muito religiosos. O que é religião? Vem do latim religare. Pelo menos admite que o homem está desligado de Deus. E a religião é uma tentativa de religar, ligar novamente o homem a Deus. Só que a Bíblia vai dizer, de capa a capa, que só tem uma maneira do homem se ligar novamente a Deus. E não é por meio de altares, não é por meio de templos, não é com sacrifícios, não é dando dinheiro, dízimos, ofertas. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Já cansei de falar para você, Deus não é evangélico. Deus já era adorado muito antes da Reforma Protestante. Deus também não é católico. Ele existe muito antes de Roma. Deus também não é judeu, porque ele é muito antes de Abraão. Deus não tem religião nenhuma. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Só tem um meio de nós conhecermos o Deus vivo e verdadeiro, e é por meio de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito, e não há salvação em nenhum outro, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem outro nome. É Jesus e mais nada. Não é Jesus e mais batismo, não é Jesus e mais dízimo, não é Jesus e mais jejum, não é Jesus e mais congregacional, é Jesus e mais nada. Pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Quem é o Deus vivo e verdadeiro? É aquele que fez o mundo e tudo que nele há. Está aí no versículo 24. Tudo que você imagina foi Deus que criou. Irmãos, tem que ter muita fé para não acreditar em Deus. Eu não tenho essa fé toda. Porque é muita coisa clamando. Deus está aí, olha Deus, aí Deus existe. O Deus vivo e verdadeiro também é aquele que governa tudo que criou. Irmão, se o homem tivesse livre-arbítrio absoluto, não tinha mais nada não. Deus governa. Mateus 10, do 28 ao 31 diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Ele é o Senhor do céu e da terra. Vai aparecer também lá no versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Deus não só criou, como Ele governa, Ele controla, Ele administra todas as coisas. Deus também sustenta tudo que Ele criou. No verso 25. Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Às vezes a gente acha que está fazendo grande coisa para Deus. Olha, a pessoa joga um dízimo no gasofilaço, acha que está fazendo grande coisa para Deus. O cara faz um mutirão na igreja e acha que está fazendo grande coisa para Deus. Ele nos dá vida, respiração e tudo mais. Ele sustenta. Está escrito também em Jó, capítulo 34, 13 a 15. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. O único que pode sustentar a vida é o Deus vivo e verdadeiro. Enquanto nós formos apenas religiosos, nós iremos tatear à procura de Deus como um cego no escuro. Onde está Deus? Deus está no templo, Deus está nos livros, Deus está nas religiões. A religião nos fará tatear à procura desse Deus por todo lado, mas nós nunca vamos encontrar. No entanto, a Bíblia diz que Ele está bem perto. O Salmo 34, 18 vai dizer: perto está o Senhor daquele que tem o coração contrito e quebrantado. O Salmo 145 vai dizer também: perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Esse Deus vivo e verdadeiro notifica a todos os homens que se arrependam. Paulo está diante daqueles juízes, daqueles filósofos, aqueles poetas, galera toda na colina de Marte, arrazoando, e todo mundo de orelha em pé, e ele disse: esse Deus vivo e verdadeiro notifica a todos os homens que em toda parte se arrependam, porque Ele vai julgar o mundo por meio daquele que Ele levantou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e daremos conta de todas as nossas obras, aquilo que fizemos com as nossas mãos. Haverá um juízo. E Deus é tão bom que nos notifica. E quando ele termina de fazer o seu discurso, a sua pregação, aconteceram 3 reações diferentes. Uns zombaram. Quando ouviram falar de ressurreição, de mortos, eles disseram: você está de brincadeira, parei. Outros disseram assim: sobre isso te ouviremos em outra ocasião. Agora não, mas mais para frente eu vou pensar nisso aí. E alguns creram e abraçaram a fé. E ele até cita 2 pelo nome, um é Dâmaris e Dionísio. Só existem essas 3 respostas possíveis à pregação do Evangelho. Ou eu rejeito, ou eu recebo, ou eu adio. O Deus vivo e verdadeiro notifica a cada um de nós para conhecê-lo. E em o conhecendo, ter a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar?
criou o céu